Agora vamos falar sobre transporte, né? Uma questão tão importante aqui da nossa cidade. E aqui eu trouxe um dado interessante para vocês, ó. Atualmente, Manaus opera com 10 empresas de transporte coletivo, com 221 linhas rodando e transportando em média 800 mil pessoas por dia. E aí, vocês sabiam disso? Sabiam que tinha 10 empresas, que eram 221 linhas e que anda esse tanto de gente pelos ônibus, pelos terminais? Eu já tinha uma noção, por quê? Porque eu utilizava, na verdade, o transporte coletivo, agora eu não estou utilizando tanto devido à pandemia, mas vocês também já devem ter andado de ônibus. E quantos de vocês nunca pegaram um ônibus lotado, nunca viram um terminal lotado, principalmente o T3, que é o mais próximo aqui da gente, lotado, entendeu? Por quê? Porque há muita gente aqui em Manaus, como eu disse, né? Já aí a gente volta na questão da urbanização, né? A cidade é muito urbana, tem muita gente para pouco espaço, então os ônibus estão sempre lotados, os terminais estão sempre lotados e aí o trânsito da cidade já não ajuda muito, né? E aí isso complica muito na questão do transporte. E aqui eu digo, ó, os usuários sofrem com ônibus lotados, os constantes engarrafamentos e a falta de segurança dentro dos coletivos ou nas paradas e terminais, né? Os ônibus lotados assim, não quero achar um culpado, mas é reflexo da incompetência das empresas, às vezes, assim, que não botam tantos os ônibus para rodar. A gente tem como exemplo aqui a Eucatu. A Eucatu fica aqui no nosso bairro, na saída da Cidade de Deus, perto da Cidade Nova. Toda vez que eu passo ali na frente do Eucatu, eu vejo um monte de ônibus parado lá. E eu sempre me questiono, por que esses ônibus não estão na rua rodando, cara? Entendeu? Porque os ônibus que estão rodando já estão lotados, precisa de mais ônibus, entendeu? Aí eu não entendo se eles não querem contratar gente para trabalhar, para não gastar mais dinheiro, entendeu? Não gastar dinheiro com salário de cobrador, com salário de motorista, ou é uma questão assim, vou dizer, mais humana. Eles pensam que a cidade, como eu já disse para vocês, Manaus é muito pequena para muita gente. Pode não parecer, mas ela é uma cidade pequena. Se Manaus, assim, se você percorre ela e compara com outras cidades do sul, do sudeste, ela é bem pequena. E aí esses ônibus parados, eu não sei se eles pensam nisso, se há esse estudo por parte das empresas de pensar, poxa, se a gente botar os ônibus para rodar, vai ficar mais carro na rua, vai causar mais trânsito, vai causar mais engarrafamento e mais dificuldade. Pode ser que seja isso, pode ser. Mas pode ser também que sejam só um descaso. Eles não queiram perder dinheiro, não queiram contratar mais gente para trabalhar e deixam os ônibus lá parados. Ônibus que ajudariam muita gente, a gente mesmo que utiliza o transporte público. Né? Além desse descaso com os ônibus, né? Os ônibus parados e os ônibus que estão rodando estão sempre lotados, há constantes engarrafamentos, como eu disse, a cidade é muito precária na questão da malha viária, né? Assim, o governo ele tenta solucionar de algum jeito, né? Ele cria ali viadutos, estão construindo um agora ali na frente do Manoa com o intuito de fazer não ter tanto trânsito, né, da cidade andar mais rápido, mas muitas vezes não funciona. E a falta de segurança dentro dos coletivos, né? A gente mesmo, eu já fui assaltado dentro de um ônibus, vocês já devem ter tido parentes assaltados dentro de ônibus, porque há uma insegurança muito grande, né? Principalmente para nós que moramos em zonas mais periféricas, zonas mais afastadas do centro, zonas que muitas vezes não têm segurança. É difícil você ver uma viatura rodando por perto. Então, isso é oportunidade para os bandidos, né? Que entram nesses ônibus e roubam. Aqui no nosso bairro, eu mesmo fui roubado. Eu peguei o ônibus no terminal. Quando eu estava chegando perto de casa, próximo de descer, o cara anunciou assalto com o ônibus já vazio. Eu falei, poxa, que azar. Perto de casa, vou ser assaltado. Por quê? Porque há uma insegurança, entendeu? Não há policiamento adequado, os bairros não são preparados, às vezes assim o ônibus é assaltado, não tem uma delegacia perto para você ir, não tem uma viatura rodando, então uma questão a questão da segurança também deixa a desejar. E além dessa insegurança dentro dos ônibus, você tem a insegurança fora dos ônibus, né? Porque é difícil você ficar numa parada de ônibus se você estiver sozinho. Por quê? Porque pode vir alguém numa moto, dois caras numa moto, que é o maior medo do Manauara, é esse, né? Dois caras numa moto aí já vai ser assalto. Entendeu? Você não sabe quem é quem, você não conhece quem é quem, então tem essa questão da segurança que deixa muito a desejar, não só no transporte, mas em Manaus inteira, né? Manaus é uma cidade que tem problemas na questão da segurança e que tem que ser melhorado muito. E aqui no nosso bairro a gente tem isso bastante, né? É difícil a gente ver uma viatura, a gente só tem uma delegacia aqui, né? E ela fica bem afastada, pelo menos para mim, que moro aqui na parte do Alfredo já. A delegacia fica lá na Cidade de Deus, lá perto do Baratão da Carne. Quem mora aqui sabe do que eu tô falando. Entendeu? Então falta esse preparo, falta como eu vou dizer, essa infraestrutura para proporcionar segurança para nós, moradores, para nós, usuários do transporte coletivo, né?
A principal forma de locomoção coletiva em Manaus são os ônibus, né? Eu botei que é a principal forma porque não existe só ela, né? A maioria das pessoas que querem andar no transporte coletivo, o que é o transporte coletivo? É transporte com muita gente dentro, entendeu? Um transporte que você paga e você divide aquele espaço com outras pessoas para poder circular pela cidade e chegar no local que você quer. É a principal forma de locomoção, o ônibus, mas não é a única. Aí, trazendo aqui para o nosso contexto local, do Alfredo, da Cidade de Deus, a gente tem um exemplo claro que são os amarelinhos, as famosas lotações, que são outro meio de transporte. Só que o amarelinho, a lotação, ele só anda por um determinado lugar da cidade, né, gente? Ele não vai até o centro, ele só vai até ali a Zona Leste, no máximo até a Borda da Suframa. Então, quem quer ir para um lugar mais longe, quem quer ir para outro bairro, tem que pegar um ônibus quando você não tem dinheiro ali para andar de Uber, ou quando você não tem o seu carro próprio, você se vê obrigado a pegar ônibus. E aí, às vezes, os ônibus são velhos. Eu vou falar aqui pelo nosso bairro, vou citar uma linha bem famosa aqui do nosso bairro, uma linha que atende Alfredo e Cidade de Deus, que é o 048, que ele, a obrigação dele é deixar as pessoas no T3, né? O 048 está sempre lotado, entendeu? Os ônibus que rodam no 048 sempre são velhos. E eu espero que isso mude, né? Agora, assim, o prefeito está comprando ônibus novos. Aí eu trouxe essa imagem aqui para ilustrar vocês, ó, de 4 empresas do transporte coletivo de Manaus, né? A Eucatu, a Expresso Coroado, a Vega e a Via Verde. Elas estão ganhando os ônibus novos, né? Agora tem que botar esses ônibus para rodar na rua, gente. Principalmente para cá, para nossas regiões, como a região da Cidade de Deus e outras regiões da Zona Leste, da Zona Norte, regiões mais periféricas, que tem muita gente que precisa de transporte coletivo, esses ônibus novos têm que vir. Agora, saber se as empresas vão fazer isso é outra história, né? Espero que sim, porque vai beneficiar a gente, né? Beneficiar eu, você, meus pais, nossos pais, e muito. Então, espero que aconteça. Vou falar um pouco agora sobre a mobilidade urbana de Manaus, né? Como é que você anda por Manaus, para ser bem claro, né? Como é que você se desloca por Manaus, seja a pé, seja de carro, enfim, vamos lá. Manaus possui grandes avenidas e alguns grandes viadutos espalhados pela cidade. Porém, a mobilidade na cidade ainda é muito precária, pois muitas ruas são mal estruturadas e há um grande fluxo de veículos rodando constantemente. Como eu já disse e volto a dizer, Manaus ela é muito pequena para muita gente. Então as ruas às vezes são estreitas, tem muito carro numa rua só. Eu trouxe um exemplo claro aqui na imagem 1, que é a Avenida de João Batista, ali no perto do centro, onde ficam os shoppings e tudo. Isso aqui, ó, essa imagem é constante, né, de João Batista. Todos os dias é assim, praticamente. Até em tempo de pandemia. Eu andei em tempo de pandemia por ali, que eu fui obrigado a andar por ali porque eu estudo lá perto. A minha universidade é aqui perto do Amazonas Shopping. É a mesma coisa, parecia que era um dia normal. A cidade para, é muito carro, é muita moto, é muita gente. Você olha para a parada de ônibus, tem gente pra caramba. Você olha para dentro do ônibus, o ônibus está lotado. Então Manaus tem um grande problema na questão da mobilidade urbana, né? Aí o governo ele tenta encontrar soluções, né? Ele vai construindo um viaduto aqui, como construiu ali na Bola do Coruaro, constrói um viaduto ali perto do T5, está construindo um viaduto agora ali perto do Manoa, na Cidade Nova, para quê? Para, sei lá, abrir mais espaço, deixar a rua mais larga, deixar assim, uma possibilidade melhor de mobilidade, para ver se a cidade anda mais rápido. Vamos ver se vai dar certo, né? É tudo fruto de estudo, mas Manaus ainda deixa a desejar nessa questão da mobilidade urbana. Espero que o tempo melhore, né? E aí existem algumas alternativas. As pessoas tentam encontrar alternativas para não se prenderem, para não se prejudicarem por causa dessa mobilidade urbana. E aí tentam andar de bicicleta, como eu trouxe aqui na imagem 2. Ó. Manaus, ela não é uma cidade preparada para o fluxo de bicicleta, gente, né? Essa ciclovia aqui ela é na Ponta Negra. Mas e pra gente que mora aqui na periferia? Que mora aqui em bairro que tem ladeira, entendeu? Que bairro que tem rua esburacada, nossas ruas são estreitas pra caramba. Como é que a gente vai andar de bicicleta por aqui? Como é que vão construir uma ciclovia aqui, entendeu? Então a estrutura da cidade, a forma como a cidade foi criada, como os bairros foram surgindo, ela reflete muito em hoje em dia. Entendeu? A gente não pode muitas vezes encontrar soluções alternativas para não utilizar o carro, não utilizar o ônibus, por exemplo. Você pode, às vezes, utilizar outro meio de transporte, como a bicicleta, que é um meio de transporte bem bacana, mas você se vê impossibilitado, você não consegue usar. Por quê? Porque o seu bairro, às vezes, não está preparado, a sua rua, às vezes, não está preparada. Aqui no Alfredo, gente, é impossível andar de bicicleta. Eu não consigo ir na taberninha aqui comprar pão de bicicleta porque a ladeira que tem para chegar na taberna é imensa.
Como é que eu vou subir de bicicleta? Que eu vou morrer de falta de ar, né? Então a dinâmica da cidade influencia muito na mobilidade urbana, né? A forma como a cidade é estruturada. Você só vai ver isso aqui, gente, ó, ciclovia, gente andando de bicicleta, gente fazendo caminhada, em locais, em bairros com mais, como é que eu vou dizer, bairros mais chiques, para dizer bem claro, como a Ponta Negra, como Adrianópolis, bairros onde pessoas mais ricas moram. Nós que moramos na periferia, moramos em bairros mais precarizados, a gente tem dificuldade de praticar esporte porque falta estrutura, a gente tem dificuldade para se locomover porque às vezes é longe dos lugares e os transportes são muito complicados, a gente tem dificuldade na questão da saúde porque o hospital é longe, às vezes não tem nenhuma casinha, uma UBS perto, a gente tem dificuldade na questão educacional também. Aqui no nosso bairro, como eu disse lá quando eu falei de educação, eu não vejo tanta essa dificuldade, mas tem muito bairro por aí que não tem uma escola, que não tem uma creche, então isso prejudica muitas pessoas. Nós, manauaras, somos muito prejudicados, né? Manaus é uma cidade boa, todo mundo sabe. As pessoas de Manaus são boas, né? Mas a gente tem a cidade em si, a questão física da cidade tem que melhorar muito. E a questão social também, né? Saúde, educação, trabalho tem que melhorar em muitos aspectos pra gente poder viver bem, né? Todo mundo se respeitando e viver a vida da melhor forma aqui na nossa cidade, que é nossa querida Manaus. Bom, acho que é isso. Agora eu vou passar as atividades para vocês, né? Bom, gente, peço perdão, a aula ficou meio longa, né? Eu tentei fragmentar em duas partes aqui para vocês, para vocês não se sentirem tão cansados, mas eu vou falar agora das atividades e aí a gente se encerra, né? Primeira questão, o processo de urbanização em Manaus fez com que a cidade crescesse de forma rápida e acelerada. Pesquise sobre o aumento demográfico em Manaus entre os anos 1970 e 2010 e cite o que causou esse crescimento. Vocês vão fazer uma breve pesquisa sobre o aumento demográfico de Manaus. O que é o aumento demográfico, pessoas? Professor, como é que a cidade aumentou? Como é que chegou tanta gente? Como é que foram surgindo os bairros nesse período aqui, ó, entre 1970 e 2010? Cite o que causou esse acontecimento. Aí você vai citar, entendeu? O aumento demográfico em Manaus aconteceu porque tantas pessoas vieram de tantos lugares, a cidade foi crescendo porque foram surgindo os bairros, aí você cita um bairro aqui, outro bairro ali, não precisa escrever muita coisa, tá? 4, 5 linhas tá bom. Segunda questão, cite um bairro de Manaus onde a desigualdade socioespacial é muito grande. E aí eu acho que eu esqueci de falar para vocês sobre a desigualdade socioespacial. Eu vou dar um exemplo bem simples. Você vai ali no bairro Ponta Negra, por exemplo. Ou até aqui mesmo na Cidade de Deus aqui você pode usar. Aí você tem uma parte do bairro que tem umas casas bem bonitas, umas ruas bem asfaltadas, entendeu? Um monte de árvore. E nesse mesmo bairro ali tem outras casas bem, sabe? Casas feias, consideradas feias. Assim, sabe aquela casa de tijolo que não tem cimento ainda, ou é uma casa de madeira, aí a rua é toda esburacada, é uma ladeira sem fim, não tem uma árvore. Isso é desigualdade socioespacial, né? Essa desigualdade na questão da moradia. No mesmo bairro, no mesmo local, você tem pessoas que têm um dinheiro, um poderio financeiro maior e podem viver de forma melhor, e tem pessoas que vivem por pouco, que têm dificuldade financeira e são obrigadas a viver de uma forma pior, de morar de uma forma pior. Então, cite um bairro de Manaus onde a desigualdade socioespacial é muito grande. Aí vocês pesquisem sobre a desigualdade socioespacial, né? Se escreve assim, desigualdade socioespacial em Manaus, e com certeza vocês vão encontrar algum bairro em que a desigualdade social é muito grande. Aí você encontra e cita aqui, tá ótimo. Terceira questão, além da indústria, cite quais outros setores movimentam a economia manauara. Como eu disse, a Zona Franca, o polo industrial de Manaus ali, as empresas do distrito são os principais responsáveis pelos empregos e pela economia aqui de Manaus, pelo dinheiro que circula aqui em Manaus. Porém, ele não é o único, né? O distrito ali não é o único responsável. Aí você vai citar quais outros setores movimentam a economia de Manaus, né? Você pode... Ali tem o centro, professor, aí você vai dizer qual é o setor da economia que influencia ali no centro, que influencia na economia manauara. Aí você vai, é o comércio, eu não sei, entendeu? Faça a pesquisa e em poucas linhas também já está suficiente, não precisa se alongar muito não. Quarta questão, o que é o projeto Faixa Azul? Que vocês já devem ter ouvido falar, que é um projeto com o intuito, né, de melhorar a mobilidade urbana de Manaus, fazer com que a cidade ande mais rápido, e é um projeto voltado para os ônibus. Aí você vai pesquisar o que é o projeto Faixa Azul, e em pouquíssimas linhas assim você define o que é. O projeto Faixa Azul é isso, foi criado pelo fulano de tal, no ano tal, e pronto. Entendeu? Não precisa escrever muita coisa também não. Bom, é isso. Fim da apresentação. Peço perdão mais uma vez. Espero que vocês tenham entendido, tá?
Obviamente vocês vão aprender mais coisas à medida que vocês forem estudando mais, mas isso aqui foi só um pouco para a gente conhecer como é a nossa cidade, né? Como é a cidade de Manaus. Façam as atividades, entregue para o professor João e até a próxima. Abraço a todos.